Flamengo tem carta na manga para trazer Gabriel Jesus e Bento. Saiba quais são as negociações aí, os valores e como o Flamengo pretende convencer e fazer a estratégia aí para trazer esses dois jogadores. E é claro, vou falar do sufoco de ontem, da classificação do Flamengo em cima do Estudiantes, num jogo que poderia ser muito mais tranquilo, mas não foi. O importante é que está classificado. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão na semifinal da Libertadores. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Antes de falar do sufoco de ontem, de falar também dessas novidades importantes, mercado da bola quente. Quanto mais a gente se aproxima do fim do ano, mais começam a pipocar aí nomes que o Flamengo tá sondando. E hoje a gente vai falar de dois nomes de peso aí, como eu falei no início do vídeo. O Flamengo tem grandes possibilidades aí de trazer esses jogadores por alguns caminhos aí, algumas cartas na manga que a gente vai trazer aqui hoje. Mas antes vamos dar a agenda aqui, que o Flamengo, depois dessa classificação contra o Estudiantes, continua na Argentina. Ele vai treinar hoje novamente lá no CT do Defensa e Justiça, para em seguida viajar para São Paulo e enfrentar o Corinthians lá na casa do Corinthians, no Itaquerão, né, no Neoquímica Arena, no domingo às 8h30 da noite. Então o Flamengo vai direto para lá e treina hoje novamente lá no CT do Defensa e Justiça. No dia 10 de outubro, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro em jogo importante, partida em casa, e o Gabigol indo para o Maracanã enfrentar o Flamengo lá no Maraca pela primeira vez. Vai ser um jogo aí com bastante expectativa. Semifinais da Libertadores definidas com Flamengo e Racing. Probabilidade maior que o Flamengo enfrente o Racing nos dias 22 e 29 com transmissão da Globo. A outra semifinal, Palmeiras e LDU, provavelmente nos dias 23 e 30 com transmissão da ESPN. Por quê que eu digo provavelmente? Porque a Globo ela tem a preferência da escolha. Então esse jogo Flamengo e Racing muito provavelmente tem um apelo maior. Nas quartas de final, a Globo optou por passar Palmeiras e agora acredito que a Globo deva escolher transmitir o jogo do Flamengo, a semifinal, e aí sendo esse jogo o que a Globo escolher, os jogos serão nos dias 22 e 29. Lembrando que o Flamengo decide novamente fora de casa por conta da campanha aí péssima que o Flamengo fez na primeira fase. Sufoco. Mas o Flamengo está classificado. Agora vamos falar um pouquinho do jogo, que foi sofrido, muito mais do que precisava. E eu não digo nem por conta dessa partida de ontem só não. Porque a primeira partida o Flamengo poderia ter matado o jogo independente de juiz, tá? E a partida de ontem o Flamengo foi mal. Dificilmente a gente vai tirar um destaque individual além do Rossi, pelos pênaltis defendidos, porque o time inteiro foi mal. Agora, isso também é muito mérito do Estudiantes, que jogou muita bola, jogou dentro das suas capacidades, fez o que podia. Jogou no contra-ataque, jogou fechadinho, marcou individual, que isso é uma grande criptonita aí do Felipe Luiz, essa marcação individual. O Flamengo não consegue sair quando existe a pressão em cima e essa pressão individualizada. Quando tem aquela marcação em blocos, o Flamengo ainda consegue fugir, mas o Flamengo está classificado. Um sufoco, tomou 1-0, poderia ter tomado 2-0. Sorte que o segundo gol o jogador estava impedido. E a gente acaba não tendo muito mais o que falar, porque se eu for pegar jogador por jogador, eu vou acabar falando mal de todos aqui, e não é o foco em um dia que o Flamengo acabou de se classificar, tá indo rumo à semifinal da Libertadores. É claro que o Flamengo precisa aprender, e muito,
com os erros do jogo, com as circunstâncias, de que tem que se adaptar muito melhor a condições adversas, precisa ter alternativas aí para sair dessas marcações individuais, dessa marcação-pressão, fugir de pressão do adversário em si de forma geral. Então, o Flamengo tem que aprender e saber lidar com essas circunstâncias. E o Felipe Luiz deu algumas declarações aí que eu não gostei muito, que ele acabou não problematizando o que aconteceu ontem, dizendo que a atuação foi de certa forma boa, e aí eu já discordo disso. O Rossi falhou feio no primeiro gol, na minha opinião, se redimiu pegando os pênaltis, mas tá ligado o sinal de alerta, e não é só na torcida não. A gente vai até trazer aí esses detalhes dessa possível negociação com o Bento, e tem muito a ver com essa inconstância do Rossi. Não tem só a ver com a saída do Matheus Cunha, não. Essa possível virada de chave aí desse novo goleiro poder ser não só uma sombra, mas sim um cara para disputar a posição em pé de igualdade com o Rossi, tem a ver com alguns deslizes aí que o Rossi vem tendo, e, na minha opinião, tem toda a razão o Flamengo. Então, outro ponto é a defesa de forma geral muito mal. O Flamengo perdeu mais da metade dos duelos aéreos contra o Carrillo, aquele centroavante grandão deles. Então, o que normalmente o Flamengo não tem problemas com o Léo Pereira e Léo Ortiz sempre dominando ali as bolas aéreas defensivas do Flamengo, nesse jogo de ontem foi um Deus nos acuda, não só bolas aéreas na área, naqueles cruzamentos ali próximos ao gol, mas aqueles lançamentos em que o atacante vai só dar a casquinha e deixar para o jogador atrás livre. Foi uma jogada perigosíssima no jogo de ontem por parte do Estudiantes, e o Flamengo não soube controlar isso muito bem. Méritos também do atacante do Estudiantes, mas o Flamengo sofreu muito com esse tipo de jogada, que é bem manjado. O Flamengo até faz isso bastante, principalmente com o Bruno Henrique, mas o Flamengo precisa também saber aprender com isso. Na minha opinião, também, tem aquela coisa que a gente vem falando em alguns jogos, de que o Flamengo muitas vezes não tem aquele senso de urgência. Ele vai tocando bola, vai ali tentando preparar a jogada muito minuciosamente, muito cheio de detalhes, e passa aquela impressão de que o Flamengo acha que vai fazer gol a qualquer momento, que vai ganhar o jogo a qualquer momento. E isso não acontece, o Flamengo acaba jogando naquela forma sem muita pressão em alguns momentos, sem acelerar tanto o jogo quanto precisa, e principalmente em Libertadores a gente sabe que não funciona assim, como ontem não funcionou. O Flamengo saiu derrotado nos 90 minutos, mas conseguiu a vitória na disputa de pênaltis, porque o Rossi é sensacional, pega muito, e é importantíssimo ter um goleiro decisivo nesse sentido para decisões por pênaltis, apesar dessa falha dele no campo. Ele tem a confiança ainda do Flamengo, mas o Flamengo pensa seriamente em um goleiro para disputar a posição com ele, como eu venho falando, e a gente vai falar já sobre isso aí. Agora vamos falar aqui sobre uma grana que vai entrar para o Flamengo com essa classificação. O time que avança às semifinais da Libertadores recebe da Conmebol 2,3 milhões de dólares, cerca de 13 milhões de reais, conforme a cotação de quando a premiação foi definida. Estudiantes venceu o Flamengo por 1-0 no Estádio Uno, mas o rubro-negro venceu e levou a melhor nos pênaltis. Leva também essa bolada que pode ajudar aí em muitas coisas, construção de estádio, reforço. Então entra uma grana aí por essa classificação. O Flamengo agradece, né? E agora vamos começar a passar aqui as falas dos jogadores. Protagonista da noite, o goleiro Agostinho Rossi defendeu 2 cobranças e mesmo assim, mesmo após a falha do gol de Benedetti, ele saiu como herói da partida. De fato, quando ele acabou de defender o segundo pênalti, Flamengo classificado, apareceu ali aquele Hero of the Match, né, da Libertadores, e foi uma das primeiras vezes que faz sentido esse título de melhor jogador da partida, porque ele não foi
o melhor da partida em si, os 90 minutos, mas acabou sendo o herói. Então fez sentido o prêmio de herói da partida, Rossi salvando o Flamengo ali de uma eliminação nas quartas de final da Libertadores. E aí o Rossi falou o seguinte: tô muito feliz, fizemos um jogo que fiquei um pouco na bronca por causa do gol. Foi um chute que foi rápido demais, me cobro muito, sei que errei, a bola foi mais rápida do que eu esperava, fiquei muito arrependido por causa do gol, mas a posição de goleiro é assim. Errei no jogo, mas garanti a classificação do time, disse Agostinho Rossi. Felipe Luiz revela a promessa de Rossi depois da disputa de pênaltis. Ele disse: deixa comigo, porque eu errei antes e vou classificar a gente agora. Eu acreditei e ele fez 2 defesas. Tá aí Felipe Luiz passando aí a conversa dele com o Rossi, os bastidores pré-disputa de pênaltis, né? O Arrascaeta comemorou a classificação, mas viu sofrimento desnecessário no jogo da volta. Eu também vi. De todos os títulos que conquistamos, essa geração sempre passou por dificuldades. Hoje foi mais uma vez e mostrou a força do nosso elenco. A gente tinha feito um grande jogo no Maraca, podíamos ter feito mais gols, acabou complicando. É isso aí que a gente estava falando no início do vídeo, né? Felipe Luiz elogia a postura do Flamengo na Argentina, mas aponta erros técnicos. Foi uma partida muito difícil, não foi uma partida ruim, controlamos muito o jogo, mas não conseguimos definir as jogadas, não estávamos finos com a bola. Ele também comentou sobre os jogadores preferirem o passe ao invés de chute. Ele foi questionado sobre isso e respondeu: eu não acredito nisso. Acredito que hoje eles não conseguiram se encontrar da mesma forma que no outro jogo. Todos os jogadores estavam com marcação individual e eles não conseguiram se conectar. Então, se tem marcação individual, se sabe que pode acontecer desse tipo, o Flamengo tem que treinar formas de sair dessa marcação individual. Eu sei que não é a coisa mais simples do mundo, não é de um dia para o outro, mas o Flamengo recorrentemente tem tido dificuldades em sair de marcações diferenciadas, especiais, né? Enfim. Felipe Luiz minimiza a derrota e avisa: a manchete é só uma, Flamengo está na semifinal da Libertadores. Mas eu espero que seja uma final. E agora, meu amigo, tem uma chance grande aí do Flamengo reencontrar o Pitico. E será? A galera já começa a especular aí. Já pensou? Um Flamengo e Palmeiras na final e o Andrés Pereira errando, entregando um golzinho pro Flamengo? Aí a nação ia perdoar na mesma hora, hein? Comenta aí, ó. Quero ouvir de você. Como é que você viu o jogo ontem? O que você ficou mais pé da vida, mais nervoso? Como é que tava você e sua família aí, seu filho, seu neto? Ou você mais novo com seu pai, com sua família? Como que foi você assistindo a partida do Mengão? Se foi muito sofrimento, se não foi, como é que foi o clima aí na sua casa e os momentos aí curiosos? E na hora do pênalti, se teve aquela superstição? Deixa aqui nos comentários como é que foi os bastidores aí, o que você espera aí? Se você acha que realmente vai dar Flamengo e Palmeiras na final, se der, se o Andrés Pereira entregar um golzinho pro Flamengo, você vai achar que ele se redimiu, vai perdoar ou não? Mesmo assim vai ficar ainda lembrando da outra final lá contra o Palmeiras, do gol do Daverson. Então, comenta aí pra gente desenvolver esse assunto. Vamos falar de mercado da bola aqui, porque tem assunto pesado de contratação pesada que o Flamengo pode fazer. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos lá de mercado da bola, já começando com uma notícia aí que começa a reverberar nos bastidores do Flamengo e alguns sites, que é o Flamengo monitorando a situação de Gabriel Jesus
para chegar para o elenco, se possível já na próxima janela. Flamengo monitorando aí, porque o jogador tá de certa forma insatisfeito lá na Inglaterra, principalmente pela falta de oportunidades na seleção brasileira. Ele tem bastante vontade de jogar essa Copa de 2026, então ele vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro. Então o Flamengo já começa a ver aí possibilidades de trazer o jogador. Hoje, ele tem 28 anos, valor aí de mercado altíssimo, tem 1,75 m e um valor de mercado de 32 milhões de euros. Ele lá no Arsenal tem um contrato até junho de 2027, então não seria fácil tirá-lo de lá. Agora, eu apurei e o que o Flamengo tem aí de primeiro caminho para tentar tirar o Gabriel Jesus do Arsenal. O jogador não vê com maus olhos, não seria problema, inclusive em relação a salário, talvez não fosse uma contratação em definitivo, seria um empréstimo. O Flamengo tentaria o empréstimo do Gabriel Jesus, a princípio, por pelo menos um ano, com um pagamento pelo empréstimo e um valor estipulado como opção de compra. O Flamengo não chegaria perto desse valor de mercado dele aí de 32 milhões de euros, porque entende que o jogador chegando no fim do contrato não vale o que está estipulado como valor de mercado dele. O valor vai decaindo conforme vai chegando perto do fim do contrato e ele, quando chegar na janela do fim do ano, ele vai faltar aí 1 ano e meio para acabar o contrato dele. Então o Flamengo entende que pode conseguir chegar aí a um denominador comum mais abaixo, e aí eu suponho aí que seja algo em torno aí dos 20 a 25 milhões de euros. A gente vai acompanhar. Gabriel Jesus é muito bom jogador, é exatamente o jogador na característica que o José Boto e o Felipe Luiz têm procurado, que é um cara que faz a posição de centroavante, mas também tem aquela mobilidade, pode jogar junto com o Pedro se necessário. Então a gente vai monitorar muito essa situação. Qualquer novidade que eu tenho eu trago aqui para vocês, mas o Flamengo tem uma carta na manga tanto para ele quanto para trazer o Bento, que é o holofote que o Flamengo traz. Todo jogador que chega no Flamengo e joga bem vai para a seleção. Vide aí o Samuel Lino. E aí isso está atraindo muito a atenção de empresários, dos jogadores, dos próprios jogadores que sonham em jogar pelo Brasil ou que já têm passagens pela seleção, mas não vêm sendo convocados. E isso aí é grande parte da intenção do Gabriel Jesus em voltar ao Brasil, é por conta desse holofote, dessa visibilidade. Ele que tem um grande cenário lá, um grande palco, que é a Premier League, mas ele vê aí com bons olhos voltar para o Brasil, porque além de ser um campeonato em que ele pode aparecer até mais, tem essa parte aí de uma grande visibilidade. Então a gente vai acompanhar. Qualquer novidade sobre Gabriel Jesus que eu tenha, eu trago aqui para vocês. Vou falar de Bento, porque tem uma atualizaçãozinha, além de tudo que a gente falou ontem, da situação dele, do valor de mercado de 11 milhões de euros. O Bento, ele vem com poucas oportunidades lá no Al Nassr. Ele chegou a ter falhas recentes, então não tá tendo tantas oportunidades por lá, e ele tá precisando jogar, precisando também de um lugar em que ele possa jogar, possa aparecer mais também, porque mesmo jogando lá, o Sauditão é muito menos visto do que o Brasileirão. Então ele vê com muitos bons olhos a volta aqui pro Brasil, também com esse sonho aí de jogar a Copa do Mundo de 2026. Então esse é o fator principal aí para o Flamengo conseguir trazer esses jogadores. É claro que vai precisar negociar muito, os valores dos dois jogadores são muito altos. Agora, a chegada desses jogadores elevaria de uma forma absurda o elenco do Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem outros jogadores em mente, o Tati Castelhanos do Flamengo continua conversando. Lembrando que ele está numa fase ótima por lá, o que pode dificultar a vinda dele. Tem também a questão do zagueiro que o Flamengo pretende trazer pro fim do ano. E
muitos outros jogadores que o Flamengo monitora e qualquer novidade que a gente tenha sobre esse assunto, sobre qualquer outro alvo novo aí do Mengão, você sabe que eu trago aqui pra vocês sempre, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.